O assunto mais comentado no Brasil e com certeza em grande parte do mundo nos últimos dias são as queimadas na Amazônia. A situação ganhou contorno de crise internacional, visto que o governo brasileiro negou o assunto, negou a situação durante alguns dias, algumas semanas, e partiu para o confronto com algumas autoridades internacionais. Vamos lembrar que a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta, tem cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, 60% disso em território brasileiro, tem 15% de todas as espécies de ser vivo existentes no planeta aproximadamente, tem uma grande riqueza em água, a maior bacia hidrográfica do mundo, tem uma grande riqueza em recursos naturais do seu subsolo, recursos minerais principalmente, é uma região cobiçada, é uma região que é habitada por populações indígenas há milênios, mas que a sociedade moderna, a sociedade capitalista, enxerga essas populações como um entrave ao desenvolvimento. Eu resolvi fazer uma pesquisa mais longa, voltando no tempo, para a gente entender um pouco como que a Amazônia tem sido inserida na lógica de produção econômica dentro do Brasil e dentro do mundo como um todo. A gente volta no tempo um pouco, finalzinho do século XIX, início do século XX, tem o ciclo da borracha. O desenvolvimento da indústria automobilística acabou gerando uma demanda muito grande de borracha e há uma migração intensa de nordestinos em direção ao estado do Acre. Há um desenvolvimento significativo das cidades de Manaus, das cidades de Belém, que já existiam, mas que eram bem menores, e houve um florescimento econômico ali, sem necessariamente significar uma devastação em grande escala, até porque a extração do látex ela mantém a floresta em pé, não é necessária a derrubada. E aí, a partir daí, há várias ideias, vários projetos de expansão da atividade econômica para essa região. O Brasil, finalzinho do século XIX, ele tinha a maior parte de sua população concentrada principalmente no próximo ao litoral. E a capital era no Rio de Janeiro, e alguns governantes tinham a ideia de transferir essa capital para o centro do país, com a ideia de levar o desenvolvimento, o dito desenvolvimento, o progresso econômico para essa região, falar integrar essas regiões ao restante do país. E aí, na década de 1930, começa o processo chamado de Marcha para o Oeste, incentivo de migração de algumas regiões para estados do Mato Grosso e Goiás, como forma de desenvolver atividade agropecuária na região. Goiás ganha uma capital planejada, a cidade de Goiânia, na década de 1940, e aí, com a chegada de Juscelino ao poder, tem-se concretizado a transferência da capital do Rio de Janeiro para o centro do país. Em 1960, Brasília é inaugurada e, junto com ela, no plano de metas, plano de desenvolvimento, a abertura de um grande número de rodovias. A Belém-Brasília, posteriormente a rodovia BR-364, que chegou até o Acre, a Cuiabá-Santarém, essa um pouco posterior, já durante a ditadura militar, enfim. Mas você tem um avanço na ocupação na região centro-oeste antes de se chegar de forma mais efetiva à região norte. É importante lembrar que o centro-oeste ele é ocupado principalmente por cerrado, o cerrado que ao contrário da Amazônia é uma forma de savana, predomina a vegetação rasteira com arbustos, tem uma estação seca e uma chuvosa bem definida e que na estação seca são comuns ocorrerem alguns incêndios. As plantas do cerrado são extremamente resistentes ao fogo. É óbvio que os incêndios no cerrado são amplificados com a ação humana. Então, às vezes um incêndio que poderia ser mais localizado num território menor, causado de forma natural, com a ação humana ele acaba tomando dimensões catastróficas. O cerrado durante muito tempo, principalmente no século XX, foi enxergado como um bioma pobre, com pouca biodiversidade, que deveria se ocupar o cerrado de forma mais efetiva, sem grandes preocupações ambientais, para preservar as florestas. Havia um clamor muito grande em relação à Mata Atlântica, que sofreu a primeira devastação desde a chegada dos portugueses, que tem um percentual muito pouco de área preservada até os dias atuais. Então, durante muito tempo houve esse pensamento que o cerrado não teria problema se devastar o cerrado, mas se esqueceram que é no cerrado que estão
grande parte das nascentes dos afluentes do rio Amazonas, da sua margem direita, nascente do rio São Francisco, mais importante rio que atravessa o sertão nordestino, e nascentes da bacia do rio do Paraná. Então, o Cerrado é uma grande caixa d'água, importante pela reposição de água das maiores bacias hidrográficas do país. Enfim, essa expansão ela continua durante a ditadura militar, com algumas obras bizarras, como por exemplo a rodovia Transamazônica, que tinha o objetivo de ligar João Pessoa, na Paraíba, até o Acre, até Lábrea no Amazonas e dali até a cidade do Acre, no oeste do Amazonas. Outros projetos como Perimetral Norte, rodovia Porto Velho Manaus, enfim, houve ali durante a ditadura militar o prosseguimento dessa política de expansão rodoviária em direção ao norte do país, chegando assim de forma mais efetiva ao bioma da Amazônia, principalmente nos estados do Pará, do Mato Grosso e de Rondônia, e também de grandes obras de infraestrutura, como a hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, que foi para atender o projeto Carajás, de extração de minério de ferro pela Companhia Vale do Rio Doce, e para atender a Zona Franca de Manaus, a usina de Balbina, um dos maiores desastres ambientais da história do país, que é uma usina com um lago gigante com capacidade energética muito pequena. Isso também foi acompanhado de deslocamentos forçados de populações indígenas. Há pouco estudo sobre o sofrimento das populações indígenas durante a ditadura, mas ele foi significativo, sim. Algumas tiveram que deixar suas áreas, outros as suas terras, outros acabaram sendo assassinados nesses processos, e junto com as estradas foram chegando os madeireiros, os produtores de gado e os garimpeiros, e a partir da década de 1970, 1980, os produtores da monocultura de exportação, principalmente a soja. E essa visão da Amazônia como mata virgem a ser explorada, desvirginada, né, devastada, ela prosseguiu aí durante muito tempo. Vem a redemocratização em 1980 e há algumas mudanças, como a criação de alguns órgãos de preservação ambiental, mudança na Constituição, o reconhecimento ao direito dos indígenas à demarcação de suas terras, e aí você tem alguns avanços. Na década de 1980 tinha ocorrido a grande luta do Chico Mendes, ambientalista no Acre, pela preservação da floresta, e que acabou sendo assassinado, assim como várias outras lideranças que atuam na região, né? Mas houve algum certo progresso e o desmatamento ele cresce de forma significativa. Eu encontrei dados entre 1990 e 2003, mas a partir daí ele foi reduzido. Então, durante o primeiro mandato do governo Lula e parte do seu segundo mandato, sobre a gestão da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, houve políticas importantes para a redução do desmatamento, como investimento maior em sistemas de georreferenciamento, uso da tecnologia de satélites, de imagens aéreas, para poder identificar as áreas devastadas e fazer ali uma fiscalização. Houve uma melhor estruturação dos órgãos de controle ambiental, como o IBAMA, o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Meio Ambiente, concursos públicos, uma estruturação razoável, mas a partir de 2012, ainda no governo da Dilma, o desmatamento ele voltou a aumentar. É importante colocar que dentro do governo Lula houve um grande embate entre a Dilma e a Marina Silva, e a Dilma defendendo grandes projetos de hidrelétricas na região norte, e acabou sendo construídas usinas de Santo Antônio em geral em Rondônia, mas a mais devastadora de todas, a usina de Belo Monte, no estado do Pará, no Rio Xingu, uma mega estrutura que provocou um impacto enorme, tanto ambiental quanto social. E há também, dentro do governo federal, o projeto de mais abertura de hidrelétricas na região amazônica. Importante lembrar que a Amazônia predomina um relevo de planícies e depressões, então são terrenos mais planos
e que gerar energia hidrelétrica nessas condições significa lagos muito grandes com a produtividade proporcionalmente pequena. Além disso, não podemos deixar de pensar na questão da distância dos grandes centros consumidores, que se encontram principalmente na região centro-sul do país. Então você tem um gasto muito grande com redes de transmissão. Mas enfim, houve esses empreendimentos e isso deixa claro de que a visão da Amazônia como área a ser modernizada, conquistada, colonizada, ela prevaleceu ao longo pode-se dizer, dos últimos séculos e em diferentes tipos de governo com diferentes pensamentos. Claro que em alguns houve um pensamento maior em preservação, dentro de alguns governos, como eu citei o caso do PT, a atuação da Marina foi muito significativa na questão da preservação, inclusive ela deixa o governo ainda no meio do mandato do Lula, pensando, se sentindo pouco prestigiada nessa questão. E aí nós temos, a partir do governo de Michel Temer, um desmonte maior das estruturas de fiscalização, a chamada PEC do teto, a PEC da morte, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Ela significou redução de recursos para combustível, redução de recursos para aquisição de veículos, redução de recursos para a realização de concursos públicos, enfim, ela vai lentamente sucateando os órgãos de fiscalização no país, e isso passou a ser a política de Estado adotada pelo Jair Bolsonaro, que não só mantém esse arroxo na questão das verbas, ele reduziu o número das verbas do Ministério do Meio Ambiente antes dessa crise que se iniciou, mas ele passa a, inclusive, fazer críticas abertas à fiscalização. Então, a gente pode colocar, além dos indígenas, do IBAMA, das ONGs, dos ambientalistas, Bolsonaro declarou os cientistas como inimigos. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já vem alertando para o aumento do desmatamento das queimadas na Amazônia há alguns meses. Mas o que Bolsonaro fez? Ele resolveu demitir o conceituado cientista, o físico Ricardo Galvão, substituindo-o por um militar. Isso acabou incentivando ainda mais esse afrouxamento na fiscalização, as ações daqueles que querem degradar a floresta, e nós temos dois casos muito significativos. O avanço dos garimpeiros, que está muito grande, por exemplo, no estado de Roraima. Esse ano foi extraído ilegalmente 12 milhões de reais em ouro no estado, não tem nenhum garimpo autorizado e a produção se dá principalmente em terras indígenas, da forma mais tosca possível, da forma mais devastadora, com contaminação do solo, contaminação da água, e a solução apresentada por Bolsonaro para acabar com isso é abrir uma agência da Caixa Econômica para comprar diretamente o ouro na mão dos garimpeiros. Ele chegou a falar isso numa entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo de televisão. E a outra, essa questão dos produtores rurais que no dia 10 de agosto instituíram o chamado Dia do Fogo. Simplesmente houve um acordo, uma combinação de vários proprietários para que saísse literalmente tocando fogo na floresta, levando Bolsonaro a ser comparado com o imperador romano Nero. O Ministério Público do Pará chegou a identificar a possibilidade dessa ação do Dia do Fogo. 3 dias antes, no dia 7 de agosto, enviou ofícios para o IBAMA, que repassou ao Ministério do Meio Ambiente, e também ao Ministério da Justiça, mas nem o ministro Ricardo Salles, nem o ministro Sérgio Moro tomaram nenhum tipo de atitude, e a situação saiu do controle. Até aí não tinha o menor problema para o presidente Bolsonaro e para a sua equipe. A questão saiu do controle por causa da pressão internacional. Houve uma repercussão muito negativa fora do país, houve uma repercussão muito negativa também aqui dentro do país.
centenas, milhares de pessoas se mobilizaram, houve protestos nas imediações de embaixadas brasileiras em dezenas de países, inclusive com vários grupos, várias pessoas pedindo boicote a produtos brasileiros, o que já está ocorrendo. Algumas marcas de calçados já pararam de encomendar couro do Brasil. Uma produtora de salmão na Noruega está analisando a possibilidade de não comprar soja do Brasil, a maior produtora de salmão do mundo. A soja é utilizada para produzir ração. Alguns governos sugeriram sanções ao Brasil, ou figuras públicas de alguns países. Enfim, houve uma mobilização internacional em torno da questão amazônica, e a postura do presidente Bolsonaro foi partir para o confronto. Durante muito tempo negou que estivesse ocorrendo aumento do desmatamento, e a partir do momento em que isso se tornou impossível de ser negado, com a ampliação das imagens de satélite divulgado, inclusive pela NASA, né, órgão que ele idolatra lá nos Estados Unidos, e aí ele passou a acusar as organizações não governamentais de estar colocando fogo, e de que os presidentes de outros países têm um interesse em tomar a Amazônia do Brasil. Não estou aqui para defender o Macron, presidente da França, que tem sido o crítico mais duro do Bolsonaro, mas até acho que há ali outros interesses. Sim, Macron é um governo que está implementando medidas econômicas duras ao seu próprio povo, mas a questão ambiental ela está além dos governos, porque o mundo caminha rapidamente para o ecocídio. O que é o ecocídio? Suicídio causado pela destruição dos ecossistemas. Nós estamos caminhando a passos largos para um ecocídio. A Amazônia é muito importante para a regulação do clima e regulação de chuvas em grande parte da América do Sul e até mesmo do planeta como um todo. E a devastação da floresta, ela já tem acontecido, mas ela passou a ser ampliada, acelerada então nesse governo. E se não fosse essa pressão internacional do ponto de vista econômico, né, que acaba pressionando os produtores rurais brasileiros, acaba pressionando empresas brasileiras que dependem em grande parte da exportação, pouco estaria acontecendo aqui dentro. Mas eu não queria que a gente fizesse esse debate apenas pensando nessa questão econômica, que é como explorar racionalmente a Amazônia. Acho que a gente tem que buscar um debate mais profundo, já que esta crise ambiental ela já está acontecendo, e a gente tem como exemplo Minas Gerais, que está aí sofrendo esses verdadeiros atentados terroristas, esses genocídios promovidos pelas barragens da mineração, barragens da Vale, a empresa que foi privatizada a preço de banana, e que inclusive coloca em xeque toda essa questão, esse discurso aí de eficiência do mercado. É preciso repensar urgentemente o nosso modelo econômico, é preciso respeitar o conhecimento que as populações indígenas que vivem na Amazônia milenar que tem ali sobre a floresta, sobre manter a sobrevivência com a preservação ambiental. É preciso entender a dinâmica ali, entender a pesquisa, entender algumas coisas, porque esse modelo econômico está falido, esse modelo do ponto de vista ambiental ele está condenado à destruição total do planeta, e se a gente não começar a fazer um debate mais profundo, nós vamos ficar aqui defendendo o direito de ruralista brasileiro manter sua exportação de soja, sua exportação de carne para outros países. Obviamente que isso é importante, a gente pensar que sendo cortado de uma vez haverá um impacto significativo na geração de renda, na geração de emprego, mas este não é o debate mais importante. É importante que a gente entenda que a questão da soberania sobre a Amazônia é do Brasil com os seus países vizinhos, ela não é um patrimônio internacional, isso é um patrimônio, é claro que é um patrimônio da humanidade do ponto de vista de que nós temos que manter a preservação, mas a gestão da Amazônia ela tem que ser realizada principalmente pelo Brasil e pelos países vizinhos que dividem a floresta com a gente. E a partir daí é que deve contar com ações de apoio de outros países. Mas ao mesmo tempo, nós não devemos pensar nessa questão como esse patriotismo de Araque praticado pelo Bolsonaro, né, que está acusando aí a França de estar tentando
atacar a soberania brasileira. Bolsonaro está entregando tudo ao capital estrangeiro, tudo aos Estados Unidos. A Embraer foi entregue, está entregando campos de petróleo do pré-sal, enfim. É muito importante que a gente faça esse debate mais profundo sobre o que a gente quer de sociedade, o que a gente quer para a região amazônica, o que a gente quer para o país como um todo. É muito importante que a gente também entenda que as nossas ações têm consequências. E aí eu estou fazendo um chamado direto a quem foi eleitor do Bolsonaro. Você pode concordar com ele ou não, mas se falar que foi enganado, não foi não. Ele nunca escondeu um discurso diferente. Se tem uma coisa que o Bolsonaro é autêntico. Ele realmente está fazendo aquilo que ele pregou durante a campanha. Enfim, eu agradeço aqueles que chegaram até aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado a elucidar alguma coisa. Peço que compartilhem o vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não estiverem. Eu agradeço e até a próxima.